essa parte espanhola foi muito ruim, a reconquista, né, do século XII até o século XV, né? Ele fala que caiu, né, o reinado lá de Granada, dos Narid, que eram também monarcas católicos, né? Eroded Moorish control Dizem que na Espanha foi uma coisa muito horrorosa. over centuries. The final blow came in 1492. Então, em 1492, houve um golpe fatal ali. When the last Moorish stronghold, Granada, fell to the Catholic monarchs. Então, eles perderam, né? Essa turma aí de Granada perdeu para o pessoal católico, dos monarcas católicos. Ferdinand and Isabella. The act of capitulation Então, perderam para o Ferdinando e para a Isabela. marked the end of nearly 800 years of African rule in Spain. Então, houve 800 anos da influência e da parte africana na Espanha, só que eles perderam para os maldosos. But the cultural and intellectual influence of the Mas ficou uma parte da cultura e a parte mais intelectual também, né, que eram os livros. continued to reverberate across Europe. The legacy of the Moors did not disappear with their Então, há uma herança que até hoje pode ser vista na arquitetura e tradições. across Spain. Então, ele fala, né, que o rei Frederico I da Prússia, né, que era o Sanssouci, que está no Sanssouci, no Parque Sanssouci, né, na cidade de Potsdam, lá na Alemanha. Gente, ele foi descrito como um negro também, o rei da Prússia. Portugal, the Netherlands, England. Então, houve influência contínua na Espanha, Portugal, nos Países Baixos, na Inglaterra, e muito além disso, Brasil também, Traditional né, festivals still commemorate their presence. Então, tem muitos festivais ainda que celebram, né, os moros, principalmente em Alicante, que eu visitei Alicante, é uma cidade muito agradável, Alicante. These celebrations often feature participants. Alicante é na Espanha, tá, gente? E ali, esses festivais sempre, né, mostram as tradições. Donning Moorish costumes. E mostram os costumes dos moros. Controversially, some European countries have historically employed blackface. E ele fala que é até estranho que em algumas cidades, né, europeias, quando eles têm esses festivais, eles pintam a cara de preto, tá, gente? Ele fala que é estranho. Para, né, atuar ali, fazer de conta, né, durante o festival, né, que são atores, mas as caras dos atores estão de preto. Mas ele fala, tem algumas pessoas que não gostam dessas caras negras, né? E ele fala, porque o pessoal mantém essas tradições de pintar a cara de preto, né? É um testemunho do que era antigamente. Principalmente para que as pessoas não esqueçam, né, daquilo que era, né, que havia a influência da realeza negra africana na Europa. Então, janeiro 5 tem o Dia dos Reis Magos, né? Que era também o Baltazar, que era também um rei moro. When Spain celebrates the arrival of the three wise men. Então, o mais engraçado é a questão dos três sábios, né, que deram o chamado presentes aí para Jesus. Balthazar, Melchior. O Baltazar, o Melchior In this e o Gaspar. Dia de los Reyes Magos, the figure of Balthazar, often depicted as a black African king. E ele fala, né, o mais engraçado é que eles eram todos descritos como negros. Is central to the parade. While modern discourse has sparked controversy. E é claro que hoje em dia muita gente não quer falar disso ou nem mostrar mais isso. Blackface in these festivities. Novamente ele está falando, eles não querem mais que fiquem mostrando rostos negros. It remains an annual reminder of the... Mas o povo mantém e continua sendo
uma tradição que faz lembrar aos reis deep-rooted negros. presence of Africans in European history. O pessoal europeu faz de tudo para apagar o DNA Beyond these negro. festivals, another enduring testament to the African presence in Europe is the vast number of Então ele fala, além disso, tem, né, outras coisas que fazem sempre lembrar dessa tradição africana que impactou a Europa, aristocratic tá? family crests, bearing distinctly African. E ele fala, tem igual essas figuras aí, gente, não consegue esconder que eram negros. These heraldic symbols São símbolos que estão em vários lugares e não tem como eles se esconder que eram found in the negros. lineage of noble European houses. E estão, esses quadros, essas pinturas, esses artefatos, esculturas, estão nas casas tradicionais de pessoas importantes na Europa. Depict African figures as ancestors of distinguished. E eles são os ancestrais de famílias extremamente distintas na Europa. Vocês podem ver aí, gente, está tudo, né, as imagens Visual negras, evidence né? on these crests suggests a long history of intermingling between African and European elites. Então, como que esse pessoal foi se tornando branco? Porque eles começaram a fazer mistureba racial, colocando cada vez mais branco, a mesma coisa dos judeus, né? Que quando você ouve, eles falaram que eles vêm da Rússia, e você vê o olho verdinho, azulzinho, e eles com a pele branquinha, é porque o que era negro, eles passaram a utilizar pessoas de raça branca e começaram a fazer a limpeza dessa cor negra do sangue. Então, se passaram séculos e hoje as pessoas vêm branquinhas, com olho claro, de algumas linhas de judeus, tá, gente? Eu conheço alguns que falavam para mim, eu vim da Rússia, mas eu achava muito engraçado que a pessoa fala, eu sou da Rússia, né? Mas aí, depois que eu entendi, caiu as fichas, que eu fui entendendo que eles passaram a transar com raças brancas, cada vez brancas, para apagar o lado negro. A reality often omitted from popular historical discourse, according to Goodwin, in his 1957 work. Então ele fala, tem um autor chamado Goodwin, né, o Goodwin, em 1957, ele escreve livro também sobre essa questão. E aí vocês veem ali no próprios brasões, né, toda uma estrutura negra. Titled Africa in Europe. E ele coloca no livro A África na Europa. The scholarly tradition of the Moors was not isolated. E ele fala que essa história dos mouros não é isolada. In the knowledge systems of... E foi bem enraizada nos sistemas de conhecimento. Principalmente o conhecimento ali que vinha do oeste da África. Então, Gana, que era um império muito grande, Mali, tem o Congo também, gente. Long established centers of learning. Tinham centros de aprendizado. Such as Timbuktu. Então ele chama de Timbuktu, Gao e scholars gathered to study. Então o pessoal se juntava para estudar. E eles debatiam ciência, filosofia e matemática. Eles eram centros extremamente importantes para trazer conhecimento. E eles mantinham o avanço do conhecimento. Então, gente, ali é a Universidade de Sankore, em Timbuktu, em Mali, tá? Estabelecida em 862 depois de Cristo. Então, essa universidade influenciou muito a Europa na área do pessoal que eram os chamados professores ou estudiosos da época.
In conclusion, the African imprint on Europe is undeniable. Então, para concluir, não há como negar essa raiz negra. Despite centuries of historical revisionism, mesmo que os historiadores queiram apagar isto da memória das pessoas. and erasure from the artistic depictions in Mas pela arte, que é o que o Edbel sempre fala, façam suas esculturas, né? Deixem aí os seus rostos gravados para que as pessoas mais para frente não se esqueçam de quem vocês são ou de como vocês eram. Greek and medieval European art, Então, você vê pelas artes gregas e da época da Europa medieval, to the Moorish ali vocês veem pelo nariz africano, reign tá, over gente? Spain, Africa's contributions to European civilization Houve muita contribuição africana para a civilização europeia e eles não têm gratidão, certo, gente? Não tem gratidão até hoje. were vast and transformative. E essa tradição africana foi muito vasta e transformou o conhecimento na The Europa. echoes of this history remain visible E isso ainda ecoa, tá? Ainda today hoje. in architecture, science, Está na arquitetura, na ciência, and cultural traditions na that persist cultura across the continent. e vai continuar se mantendo assim. It is imperative that this legacy is acknowledged and studied further Eu realmente peço às pessoas para que, né, absorvam isto, estudem e passem para frente, to provide a more comprehensive and accurate understanding of Europe's true historical tapestry. porque as pessoas têm que entender a verdadeira história da Europa. Thanks for watching this episode. Muito obrigada, ele fala, por assistir esse episódio. Eu acho muito interessante que ele esteja passando as imagens que a maioria das pessoas não vê, que são a influência dos Do remember to lemurianos. like, comment, subscribe and share, and look out for the next one on Africa's great civilization. Ali ele está mostrando uma estátua, gente, da fonte, né, dos Mouros, tá, gente, na cidade de Elsenberg, na Alemanha, tá? E a gente sabe o quanto o alemão também é, né, essa questão racista, o quanto eles também, principalmente do bigodinho, né, querer prevalecer somente a raça ariana pura, branca, né, que ele queria de olhos azuis. Então, pessoal, era isso que eu queria estar falando hoje para vocês. Querendo ou não, já deu 1h28. Eu acho legal sempre passando alguma coisa que é relevante para a gente abrir a nossa consciência. A Isabel falou, Jalinho, o que você está falando dos negros é muito importante, porque não conhecemos nossa história. Todos temos sangue, né? Negros, mas na verdade tem essa parte dos murios em nós, né? E é isso. Eu tenho uma amiga do Congo, gente, em que a avó dela era uma sacerdotisa, uma xamã, e ela me mostrou uns 3, 4 anos atrás fotos lá da comunidade da rainha, era uma rainha, gente, cheia de ouro, coroa de ouro, colar de ouro, os caras do lado dela, tudo com ouro. Gente, vocês não têm ideia de como certas comunidades na África ainda têm um poder aquisitivo, mas que tipo de acordo que eles fizeram com o pessoal da Europa, eu não sei. Mas eu acredito que o europeu chegou ali, né, o francês, digamos assim, o inglês, e falou assim, olha, essa fica a sua zona e você deixa a gente pegar o que está ao redor da sua zona.
E eu acredito que para a rainha ou para o rei dessas tribos pensarem, olha, se a gente não concordar, eles vão dizimar nós, então a gente fica com pelo menos o ouro, com o diamante, com essas coisas assim, e deixa eles fazer o que eles querem nesse outro território. Então, assim, eles mantêm um pouco da hegemonia africana. Mas é bem interessante. Às vezes a gente tem uma impressão errada da África, mas eu sei que tem umas áreas na África que está crescendo muito, muito. E a minha amiga tem terra na área de Congo, e ela fala, são terras extremamente férteis, como no Brasil, tudo que planta dá. E ela fala, os nutrientes dessa terra africana, porque é pouco ainda explorada, são nutrientes muito férteis, né? E ali eles não estão usando ainda tanto quanto aqui, gente. Eles usam em certas regiões, mas nessas fazendas elas ainda são orgânicas. Eles não estão usando pesticida porque eles mantêm a tradição de usar coisas orgânicas para lidar com os insetos. E cada dia mais eu percebo nas minhas plantas aqui de casa novos insetos que essa turma do GO das sombras tem feito em laboratório, porque eu nunca vi, gente. Cada vez eu me espanto com a velocidade como, por exemplo, esses insetos vêm e atacam as plantas. E aí vem essa questão que fica na minha cabeça, por isso que vai ter possivelmente a questão da fome. A Josi falou boa tarde, passando para dar um oi, vou assistir mais tarde, sem problema nenhum, Josi. A tradução já está feita. A Raquel, cheguei agora, vou voltar para o começo. Sim, Raquel. É interessante você olhar também para as gravuras, se der. Bom dia a todos, ela está falando, a Raquel, né? A Cristina, como é importante elucidarmos o passado. Estes fatos explicam muitas coisas que atualmente nós compreendemos. Sensacional, obrigada por este conhecimento. De nada, Cristina. Aí a Sandra, a primeira raça foi a negra. Sim, a gente tem o legado dos Murios, Lemúria, né? Adelaide, bom dia, graças que nunca fui racista, eu sou irmã de todos os ancestrais. Sim, Adelaide, o problema é que os alemães também tiveram influência dos negros e apagaram, né? Apagaram, principalmente o Hitler chegou para apagar mesmo essa questão. E Adelaide, beijo no coração. Obrigada, Adelaide. Mas é isso, gente. A gente, cada vez mais, com o processo das revelações, cada vez mais a gente tem que pensar nas nossas reencarnações, onde é que a gente andou reencarnando, e a nossa carinha de hoje, o que é que tem no nosso DNA, certo? E jamais desprezar aquilo que os nossos ancestrais passaram, tá? Eles passaram um perrengue muito grande. O Idbel mesmo fala que das 243 mil vidas que ele teve, e antigamente não tinha leis, como entre aspas, né, gente? Hoje tem, era muito mais sofrido. Mas ele chegou a um ponto em que realmente caiu a ficha da iluminação nele, como o Buda fala, que aí ele conseguiu transmutar. Então, nós estamos todos indo para esse processo de caimento de ficha para que a gente possa chegar naquele patamar correto da transmutação. E uma coisa que eu vou ficar curiosa pra caramba vai ser se eu vou conseguir fazer a transfiguração após a minha transmutação. Vai ser legal. Então, era isso, gente.